Galera, nessa questão ele fala o seguinte, né? Você tem que dirigir uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade a uma distância de 300 quilômetros. Então tá aqui, ó. A distância total, 300 quilômetros. A entrevista foi marcada para as 11 horas e 15 minutos. Marquei aqui, ó, o horário que a gente deve chegar na entrevista. Você planeja dirigir a 100 km por hora e parte às 8 horas da manhã. Também, a gente partiu às 8 horas da manhã e a gente começa dirigindo 100 km por hora. Para ter algum tempo de sobra, você dirige na velocidade planejada durante os primeiros 100 km. Então, eu botei aqui, ó, distância 1 a gente percorre com velocidade de 100. Mas, depois de um trecho, por causa de obras, você anda 40 km a 40 km por hora. Qual a menor velocidade que você deve manter no resto da viagem para chegar no tempo de entrevista? Claro, então, está faltando um pedaço aqui para a gente percorrer, ó. Esse pedaço vai ter um certo valor de distância, ok? E a gente tem um tempo mínimo para percorrer esse pedaço para chegar a tempo. Sempre que eu quero saber a velocidade, a gente já viu, né? A gente tem que fazer a distância dividido pelo tempo. Então a dificuldade dessa questão é descobrir qual é a distância que falta e qual é o tempo que falta, ok? A distância que falta é tranquilo, né? A gente já andou 100 aqui, 40 aqui, a gente já andou 140. Para dar 300, falta a gente andar 160 quilômetros. Essa é a distância que falta a gente percorrer, ok? O tempo dá um pouquinho mais de trabalho, se bem que aqui ele ajudou, né? Como a gente anda 100 km a 100 km por hora, a gente gasta aqui 1 hora, ok? Então aqui já vão ser 9 horas da manhã. E a gente gasta aqui, ó, como ele anda 40 km a 40 km por hora, mais 1 hora. Então aqui são 10 horas da manhã. Então a gente vai ter, na verdade, aqui, ó, 1 hora e 15 minutos para chegar ao local de entrevista. Só que a gente não pode trabalhar com esse tempo assim, né? Hora e minuto. Então a gente tem que arrumar isso, ó. O ΔT vai ser 1 vírgula. Cara, vamos na letra A, a gente viu que o melhor jeito de calcular, né, era fazendo a média das duas velocidades, a da ida com a da volta. Ele pergunta qual que seria a diferença percentual, beleza? Caso a gente fizesse com o segundo método. Bom, se a gente fizesse com o segundo método, a gente ia ter que a velocidade do carro, linha, porque é uma outra velocidade, né? Seria a distância dividida pelos dois tempos somados dividido por 2. Ó. Isso aqui seria, ó, a média dos tempos, tá vendo? Ok? Se eu fizer a divisão de fração, permanece o primeiro inverte, o segundo, esse 2 vai lá para cima. E fica assim, ó, 2D sobre tempo 1, naquela nossa primeira equação, era a distância dividida pela velocidade do carro mais do vento. E tempo 2 é a distância e velocidade do carro menos do vento. Como tem distância aqui e aqui, eu posso cortar, né? Eu tirei um mínimo aqui, tá? Como esse aqui, ó, é mais, esse é menos, eu posso dizer que isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Galera, eu estou multiplicando os dois aqui, ó. Se eu dividir isso pelo primeiro, dá o segundo. E se eu dividir isso aqui, ó, pelo segundo, dá o primeiro. Vai aparecer mais VC e menos VC, eu posso cortar, continue aqui embaixo, ó. Então, eu vou ter o seguinte, 2 que multiplica, ó, divisão de fração do primeiro, também, ó, joga para cima e inverte, VC ao quadrado menos VV ao quadrado, sobre, aqui embaixo sobrou 2VC. 2 com 2 pode cortar, daí a gente teve que usar uma aritmética, ó. Multipliquei por VC em cima e VC embaixo, para poder jogar um VC para fora, e esse VC aqui, ó, fica VC ao quadrado. VC ao quadrado por VC ao quadrado dá 1. E VV ao quadrado por VC ao quadrado continua, que é o que ele me dá aqui, ó. Ele fala que esse termo vale exatamente isso. Então, a velocidade do carro seria diferente nesse fator aqui, ó. 1 menos 0,024 ao quadrado. Galera, se a gente for resolver esse finalzinho, ó, eu quero saber quanto que é a velocidade, a diferença percentual. Então, eu vou fazer a velocidade real menos a velocidade que eu calcularia dividido pela velocidade real. Isso aqui vai me dar uma diferença percentual. Esse VC eu mantenho, esse VC' é o que eu calculei aqui embaixo. Ó. Esse VC' vai ser VC 1 menos aquele treco todo, sobre VC. Eu posso cortar os VCs aqui, né? E aqui fica 1, menos 1, e menos com menos dá mais. Então sobra que o resultado vai ser esse termo aqui ao quadrado. Ok?